noite. Eu preparei um estudo que eu achei muito interessante, mas é um estudo dentro da minha visão. Como todos sabem, eu fui criada desde pequena, desde que eu nasci, bebê, fui criada na religião evangélica. Eu agradeço o conhecimento, o aprendizado que eu tive na religião evangélica, e principalmente a educação que eu tive pela minha família. Porque eu fui criada, fui educada a respeitar todas as religiões, a não julgar os irmãos. Isso eu aprendi em casa, não na igreja. A religião não me ensinou muito isto, porque as religiões geralmente são muito críticas. E quem é educado pela religião se torna muito crítico, ferrenhamente crítico. Se toda a sua base de educação for através da religião, dentro da doutrina religiosa, se torna extremamente crítico. Eu agradeço a forma como eu fui criada pelos meus pais, principalmente pela minha mãe. Ela teve uma influência muito grande, foi mais ela que participou da minha educação, mais do que meu pai, porque meu pai trabalhava muito, não tinha condições de educar os filhos. Era um homem que trabalhava de sol a sol. Poucas vezes eu via meu pai dentro de casa, porque ele só vivia trabalhando para sustentar a família. Uma família de muitos filhos, um total de 9. Então, ele sofria muito, trabalhava muito. Eu até brinco que o nome do meu pai era Antônio, eu digo que Antônio é sinônimo de trabalho. Homenzinho para trabalhar não tinha igual. Muito trabalhador. Então, quem mais participou da minha educação foi minha mãe, que era evangélica. E ela me ensinou a respeitar todas as religiões. E eu cresci conhecendo as religiões. Eu cresci, ela me levando para um centro de umbanda. Eu ia para as festas de Cosme e Damião. E a dona desse centro era uma grande amiga da minha mãe. E quando minha mãe desencarnou, foi ela que mais me ajudou a cuidar dos meus irmãos. E eu tinha um amor muito grande por ela. Tinha uma outra amiga da minha mãe que eu não entendia muito bem, mas acredito que ela fosse uma mistura de umbanda com candomblé, acredito eu. Mas eu só me lembro dela, só me lembro que ela tinha um espírito que se identificava como Zé Pilintra, mas que eu acho que não era Zé Pilintra, mas que gostava dela, só que ele gostava de beber. E ele incorporava nela, levava ela para o bar, ela bebia. Quando ela estava mal, ele levava ela na minha casa, entregava ela na mão da minha mãe para cuidar dela, curar a ressaca, que ele ia embora. Então ele não maltratava ela. E minha mãe respeitava e cuidava, então ela me ensinou esse respeito pela religião. E eu resolvi fazer esse estudo, porque eu estava pedindo um estudo. E essa noite eu levantei com esse estudo. Se eu idealizei, não sei, mas que veio na minha mente, veio. E eu trouxe. E tem uma mistura do livro os livros de Allan Kardec. Eu tenho as revistas de Allan Kardec, e tenho os livros todos de Allan Kardec e as revistas de Allan Kardec. E esse estudo eu tirei da revista de 1861, dezembro de 1861, e também do exemplar de 1862. E fiz uma composição com também o Evangelho segundo o Espiritismo e com a Bíblia, que eu estudei minha vida inteira, a Bíblia. Inclusive, quando eu fiz o curso de teologia, o que eu mais estudei foi as religiões e o livro e a Bíblia. E para mim a Bíblia
eu não considero ali a Bíblia para mim como um livro religioso, eu considero como um livro de estudo. Porque ali traz a história da humanidade, traz a história que ocorre com muitos de nós, mas também traz a cultura dos povos do passado. E a gente tem que aprender a separar o que é cultura, o que é religião e também o que eram as leis da época. Tudo isso está ali na Bíblia, para a gente entender. Então eu considero ali a Bíblia um livro de estudo. Um livro que traz uma história perfeita da humanidade. Inclusive, muitas pesquisas atuais estão mostrando a veracidade de muitos episódios históricos da Bíblia. Estão trazendo detalhes e comprovando que realmente ocorreu. E nesse estudo, eu vou ler um trechozinho da revista de 1861, da parte de dezembro, de Allan Kardec, que eu achei muito interessante e está bem atual. Parece que naquela época foi escrita para a época que nós estamos vivendo hoje. É como a Bíblia, que é atemporal. O que foi escrito naquele tempo também serve para hoje. Não perdeu. É como se a gente tivesse... Tanto que a gente lê e diz assim, isso vai acontecer, ainda é para o futuro, mas foi escrito há quantos anos atrás? Centenas de anos atrás. E a mesma coisa. Então, eu achei muito interessante. E eu vou ler esse trechozinho que ele diz assim, que ele fala sobre a organização do Espiritismo. Até agora, apesar de bastante numerosos, os seguidores do Espiritismo se espalharam por todo o mundo, o que é uma das características mais marcantes. Ele coloca da doutrina espírita. E eu quero trazer, já que nós estamos falando do tempo atual, falar do universalismo. Então eu vou aproveitar, não só falar que ele se refere aqui das características mais marcantes da doutrina espírita, e eu digo das características mais marcantes do universalismo também. Então eu vou trazer uma leitura falando das duas frentes, uma religião, o espiritismo, e um movimento que é o universalismo. Como uma semente levada pelo vento, encontrar o solo fértil em todos os cantos do globo, mostrando claramente que sua expansão não é resultado de interesses restritos ou influências locais e pessoais. Inicialmente isolados, os adeptos ficam surpresos com sua quantidade atual. E realmente, naquela época, o espiritismo estava crescendo muito, e hoje é o universalismo, quando tem muitos adeptos ao universalismo. E à medida que a semelhança de ideias inspira a vontade de se aproximar, buscam se reunir e estabelecer associações. Assim, de todas as partes, nos procuram em busca de orientações, manifestando interesse em se juntar à Sociedade Central de Paris. E isso é uma realidade, naquela época era essa realidade, hoje também nós vivemos essa realidade, porque tem muitos, eu posso dizer isso porque me procuram muito, muitos me procuram para entender o universalismo, muitos me procuram como eu, como evangélica, tenho uma mente mais aberta dentro de uma visão mais universalista. Tem pessoas que vêm aqui no trabalho da plataforma, que participam do trabalho com o Paulo, que é da Umbanda, e eu fico ajudando o Paulo no trabalho dele. Até a gente brinca, o Paulo brinca comigo, eu brinco com ele, que nós falamos que é uma macumba gospel, porque às vezes vem até os mentores do Paulo, dizem assim, pede ela para orar. Eu faço a oração, os mentores trabalham com a minha oração. Ou então, eu digo assim, eu posso cantar uma música, eu canto um hino, e o mentor diz assim para o Paulo, você não tem ideia onde esse hino alcança. Então, isso é respeito. Eu respeito o Paulo com as convicções dele, naquilo que ele acredita, ele me respeita naquilo que eu acredito. E a gente tem uma sintonia tão bonita e nós trabalhamos
Quem um dia dizer que um bandista e um evangélico estariam trabalhando juntos por bem de outra pessoa e numa sintonia maravilhosa, o trabalho é respeitado e os resultados são fabulosos. Portanto, é hora de nos dedicarmos à organização que ele fala aqui do Espiritismo. E eu digo que está na hora da gente, que temos uma visão universalista, nos dedicar ao universalismo, a essa busca, essa união maravilhosa. Essa união que eu vivo com o Paulo, que eu também vivo com a Claudinha, que a gente faz um trabalho lindo, a Claudinha sendo esotérica, um trabalho maravilhoso que a gente faz. Então, eu acho isso lindo, esse trabalho, esse conjunto, esse respeito das religiões. Eu acho isso maravilhoso e é isso que a gente tem que buscar. O livro dos médios, na segunda edição, contém observações relevantes sobre a formação de sociedades espíritas. Eu não posso dizer que o livro dos médios fala sobre sociedades universalistas, mas Jesus buscava isto. Jesus trouxe o universalismo. Quando ele trouxe a união de todos os povos, a união das religiões da época, ele tentava pregar essa união, já era introduzindo o universalismo, para as quais encaminhamos os interessados, pedindo que reflitam atentamente sobre elas. A experiência diária tem confirmado sua importância. Nós as recordaremos de forma sucinta, fornecendo orientações mais detalhadas. Primeiramente, vamos falar sobre os seguidores que ainda estão sozinhos em meio a uma comunidade hostil ou ignorante das novas ideias. Realmente, eles enfrentaram um problema sério naquela época, que era uma nova ideia surgindo. Poder trabalhar num novo que se apresentava. E não é diferente do universalismo, que é um novo. É uma filosofia nova, é um movimento novo que se apresenta. É uma nova ideia que está enfrentando os mesmos problemas que o Espiritismo enfrentou quando Allan Kardec trouxe as novas ideias. Diariamente recebemos cartas de pessoas nessa situação, perguntando o que podem fazer na ausência de mediadores e de outros seguidores do Espiritismo. Ou seja, o que eles podiam fazer onde eles estavam isolados, que eles acreditavam naquela nova ideia, mas não tinha para quem correr. Olhava para um lado, crítica, olhava para o outro, crítica, para o outro, crítica, ia para onde? Não é diferente do que estamos vivendo hoje. Só que hoje nós não temos cartas, alguém escrevendo cartas para nós temos os meios de comunicação. Nós temos no YouTube, temos outros meios de comunicação, tanto temos pessoas pedindo respostas para nós, como nós temos críticos ferrenhos e que nos julgam. Estão na mesma situação em que os primeiros espíritas dos centros mais numerosos se encontravam há apenas um ano. Aos poucos, seguidores foram se multiplicando e, se até recentemente havia cidades com poucos seguidores isolados, hoje existem centenas de milhares em todo lugar. Logo, isso acontecerá em todos os lugares. É apenas uma questão de paciência. E não é diferente com o universalismo. Os adeptos estão aumentando cada vez mais. É um movimento que parece que não dá certo, mas está dando certo. Está engateando como o Espiritismo engatinhou. É apenas uma questão de paciência. Quanto ao que devem fazer, é bastante simples. Para começar, podem estudar por conta própria, absorvendo a doutrina através da leitura e reflexão sobre obras específicas.
aqui ele se referia às doutrinas do Espiritismo. Só que eu fui criada na doutrina do protestante. Aquele grupo que protestou contra a Igreja Católica e criou uma doutrina diferente da Igreja Católica. E eu fui criada diferente, eu fui criada de forma a respeitar a Igreja Católica. Mesmo sendo inserida numa religião que tinha uma doutrina contrária da Igreja Católica, mas minha mãe me ensinou a respeitar. E eu respeitava também não só porque fui ensinada a respeitar, mas porque era a religião do meu pai. E minha mãe me ensinou a conviver com as diferenças. E meu pai era católico e minha mãe protestante. Eles se respeitavam. Eu fui batizada na Igreja Católica quando bebê em respeito à religião do meu pai. E a igreja que minha mãe frequentava, eu poderia ter sido batizada na igreja dela porque eles batizavam criança. Mas minha mãe preferiu respeitar e honrar meu pai. E me batizou na igreja dele, a igreja que ele abraçou. A religião que ele abraçou, não a igreja, a religião que ele abraçou, ela respeitou. E foi isto que ela me ensinou. Eu me batizei na igreja evangélica, na religião evangélica, mas eu já era adulta. Eu escolhi. Minha mãe me deixou escolher. Ela não me obrigou a ser evangélica desde que criança. Ela me criou na igreja porque era a religião dela. Me criou na igreja evangélica porque ela foi criada na igreja evangélica. E meu pai, coitado, trabalhando do jeito que ele trabalhava, não tinha tempo de ir à igreja. Quando ele entrava na igreja, era para fazer o sinal da cruz e sair. De tanto que o homem trabalhava. Mas minha mãe me educou ali. Mas me ensinando a respeitar. Tanto que eu adolescente, eu nova, não adolescente, nova, com meus 10, 11 anos, por aí, eu devia ter uns 9, 10, eu fui para a Igreja Católica estudar catecismo para fazer a primeira comunhão. Porque meu pai queria e minha mãe respeitou. E eu queria conhecer também. Então eu fui estudar para fazer a primeira comunhão. E quando eu tive o meu filho, eu não obriguei meu filho a ser evangélico. Meu filho, eu respeitei a tradição da família do meu marido, que na família dele tinha um monsenhor que batizava todos. Meu filho não fugiu da regra, ele foi batizado pelo monsenhor da família. E foi batizado na igreja que ele congregava ali, que ele era o padre da igreja, o monsenhor da igreja, e meu filho foi batizado lá, respeitando a tradição da família do meu marido. Eu não me opus, eu respeitei, porque foi isso que me foi ensinado pela minha família. Quanto mais se aprofundarem, mais verdades reconfortantes descobrirão, confirmadas pela lógica. A minha lógica é o respeito. Foi isso que me foi ensinado. Em sua solidão, devem considerar-se sortudos por terem sido os primeiros a serem beneficiados, mas se limitam-se a encontrar satisfação pessoal na doutrina, seria um tipo de egoísmo. Eles dizem que se limitassem-se, mas se limitassem-se a encontrar satisfação pessoal na doutrina, seria um tipo de egoísmo. Se você só quer ficar agarrado, só acha que está feliz só na doutrina, não quer expandir a tua mente, conhecer outras religiões, abraçar outras religiões e congregar com os irmãos, que foi isso que Cristo nos ensinou, nós seremos egoístas, achando que só a nossa religião é a oitava maravilha do universo. E não é. É cheia de erros. Devido à sua própria posição, tem uma bela e importante missão a cumprir: espalhar a luz ao seu redor. E eu entendo que espalhar a luz é espalhar a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus.
Aqueles que aceitarem essa missão sem se deixarem deter pelas dificuldades serão amplamente recompensados pelo sucesso e pela satisfação de terem feito algo útil. Isso me faz lembrar sobre os discípulos que Jesus levantou quando ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, levai as boas novas a toda criatura. Isso lembra o ide. E eu vou falar sobre o ide lá na frente. Certamente encontrarão oposição, serão alvo de zombarias e sarcasmo dos incrédulos, bem como da maldade das pessoas interessadas em combater a doutrina. Mas onde estaria o mérito se não houvesse obstáculos a superar? E não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. O universalismo está sendo combatido, atacado, as pessoas estão sendo sarcásticas conosco, estão sendo maldosas. Esses dias eu estava assistindo um pedacinho que me veio do filme do Divaldo Franco, que eu fui assistir o filme. Quando saiu, eu fui assistir o filme de Divaldo Franco. E eu me emocionei muito com o filme, com a vida dele. E esses dias me parou um pedacinho do filme, que quando ele começou a escrever, que Joana de Ângeles fala: olha a rosa aí em cima do livro, o sangue, ele olhou o sangue jorrando. Se prepara para a crueldade humana. Para tudo que você vai psicografar. Se prepara. Eles vão pegar pesado com você. Mas lembre-se, quem muito se justifica é porque não tem fé. E eu tenho fé no Pai. Muita fé. Vocês não vão me ver gravando aqui, justificando as minhas posturas. Eu só estou gravando isto porque esse estudo eu recebi pela madrugada, dormindo, acordei com o estudo na mente e vim preparar. E eu me impactei porque eu fui procurar a frase que veio na minha mente. Quando eu digitei, veio na revista de 1861 de Allan Kardec. Eu tenho a revista e fui pegar para ler. Aos que forem impedidos pelo medo infantil do que os outros pensariam deles, não temos conselhos a dar. Essa obra vai continuar, porque quem levantou foi Deus. Ontem, quando nós tivemos nosso trabalho aqui de cura, que o Maico me chamou e disse assim: essa foi a fundadora da obra? Eu disse: não, eu não fui fundadora desta obra, foi Deus. Deus que criou esta obra, fundou esta obra, Ele só me colocou nas minhas mãos porque eu me coloquei como instrumento do Pai, como instrumento para trabalhar aqui na Terra, como instrumento porque eu quero me melhorar. Eu sei das minhas dificuldades. E eu tenho que me superar. E se eu não me superar, cada dia que eu estiver nesta terra, não valeu a pena essa existência aqui. Mas aos corajosos que estão acima das mesquinhas considerações mundanas, diremos que falar abertamente sobre o Espiritismo é o que devem fazer, sem forçar convicções, nem fazer prosélitos a qualquer custo. E é o que eu estou fazendo. Eu não estou obrigando ninguém a ser universalista. Eu aprendi a respeitar desde criança. Então eu não sou universalista hoje porque eu me descobri universalista. Eu sempre fui universalista pela educação que eu tive em casa.
pela educação que me foi dada de respeito ao próximo, de respeito aos irmãos de prática de religiões diferentes. Eu aprendi isto em casa. Eu não aprendi na religião. Me veio por educação. O espiritismo não deve ser imposto. As pessoas se voltam para ele porque o necessitam e porque ele oferece algo que as outras filosofias não oferecem. E isto aqui é interessante, porque para a época o espiritismo ofereceu algo que todos precisavam. Veio um novo para aquela época. E hoje o universalismo está oferecendo um novo que muitos querem. É um novo que está surgindo. Assusta o novo? Sim, assusta. Como assustou quando veio a Umbanda. A Umbanda assustou. Eu lembro, eu era criança, e eu lembro como os umbandistas sofriam para trabalhar nos centros. As críticas eram ferrenhas. Todo mundo tinha medo do macumbeiro. Eles eram chamados de macumbeiros. E hoje eu vejo como eles foram discriminados, maltratados. Hoje essa visão até em relação à Umbanda está melhorando um pouco, mas ainda quem vem daquela época, que olhava para eles, chamava eles de macumbeiros, nossa, eles sofreram muito. A discriminação foi muito grande e não está sendo diferente com o universalismo. O universalismo não é uma religião, é um movimento que está surgindo, é um novo que está sendo trazido de união. E está sofrendo a maldade humana, sim. É melhor nem se explicar com os incrédulos obstinados. Seria dar-lhes demasiada importância e fazê-los pensar que dependemos deles. Se eu ficar pensando que eu dependo dessas críticas, é jogar toda a minha educação que eu recebi dos meus pais fora. E eu venero a memória de meu pai e minha mãe, porque eles foram construtivos no ser que eu sou hoje. Eu não preciso denegrir a imagem deles para que outros que não compreendem isto sejam alimentados no seu orgulho. Não, eu honro meu pai e honro minha mãe. Eu honro a educação que eu recebi. Os esforços para atraí-los afastam-nos e, por orgulho, mantêm-se na oposição. Portanto, é inútil perder tempo com eles. Quando sentirem a necessidade, virão por si mesmos. Enquanto isso, é necessário deixá-los em paz, satisfeitos em seu ceticismo, que acredite muitas vezes pesa mais do que demonstram. Pois, por mais que neguem, a ideia do nada após a morte é mais assustadora e dolorosa do que a própria morte. Eu achei isso muito profundo, porque vamos substituir, por mais que acreditem na sua doutrina ferrenha, que os leva ao fanatismo, é mais doloroso do que o próprio espiritismo. É o fanatismo. Você querer impor doutrina espírita ferozmente. E eu não quero impor nenhuma religião. Eu aqui só estou respeitando a educação que eu recebi dos meus pais, que bate com esse movimento que eu acho bonito, porque foi esta a minha educação, respeitar as religiões. Além dos zombadores, há pessoas que perguntarão: o que é isso? E é o que mais nos perguntam: que trabalho é este? Que movimento é este? Quantas perguntas vieram assim para nós? Inúmeras.
Portanto, apressem-se em respondê-las, fornecendo explicações de acordo com as disposições que encontrarem nelas. Quando se fala sobre o espiritismo em geral, ou, vamos dizer, usar a palavra universalismo, que está chegando, novo, é como lançar palavras ao vento. Muitas caem sobre rochas e não produzem nada. Mas se pelo menos uma cair em solo fértil, sintam-se felizes, cultivem-na e tenham certeza de que ao frutificar gerará outras mais. Para alguns seguidores, a dificuldade está em responder a certas objeções. A leitura cuidadosa das obras lhes dará os meios. Para isso, podem recorrer à brochura que será publicada sob o título Refutação das Críticas ao Espiritismo do ponto de vista materialista, científico e religioso. Aí eu fui buscar. E dizia assim: anunciamos anteriormente um pequeno livro de refutações. A razão pela qual ainda não o publicamos, porque ele não foi publicado, é que não consideramos urgente e também achamos que poderíamos lucrar com isso. Antes de responder aos panfletos que afirmavam querer destruir as bases do espiritismo, nós não temos panfletos, mas nós temos vídeos nos canais e outros meios de comunicação que trazem essas posturas. Decidimos avaliar o impacto que teriam se nós respondêssemos. Qual o impacto? E o que vimos em nossa jornada nos convenceu de algo. Esses panfletos, ou esses vídeos, esses comentários, não afetaram em nada o universalismo ou o espiritismo na época. Não afetavam, porque eles continuavam a crescer. Está mais forte do que nunca e quase ninguém fala mais sobre esses panfletos. Vai chegar um momento que esse movimento contra vai acabar, porque o universalismo vai tomar vida, ele vai crescer, ele vai se solidificar aí, ele vai ficar sólido, porque é necessário o respeito, a divisão tem que acabar. Sabemos que para o público a que se destinavam e para o qual não nos dirigimos, eles são vistos como incontestáveis. E nosso silêncio é interpretado como uma prova de nossa incapacidade de respondê-los. O que leva à conclusão de que fomos derrotados, eliminados e divididos devidamente. Mas e daí? Isso não nos preocupa, afinal, não estamos tão mal assim. Esses escritos conseguiram diminuir o número de espíritas, eles perguntam aqui. Conseguiram? Não, o espiritismo foi aumentando. E assim vai ser o universalismo. Já está aumentando. Já está aumentando. Não. Nossa resposta teria convencido essas pessoas? Também não. Portanto, não havia urgência em refutá-los. Pelo contrário, foi vantajoso deixar que nossos oponentes atirassem a primeira pedra. Quando Sófocles enfrentou a acusação de seus filhos, pedindo sua interdição por causa de sua cegueira, ele escreveu Édipo e conseguiu vencer.
podemos não escrever um Édipo. Não podemos não escrever um Édipo, que um filho casa com a própria mãe, mata o pai. Podemos não escrever. Mas outros se encarregam de falar por nós. Os leitores que dobraram em número e nos obrigaram a reimprimir edições anteriores esgotadas. Nós estamos felizes pela resposta do trabalho que nós estamos fazendo na casa. A casa está fazendo um trabalho novo, que é um novo antigo, que era um trabalho que a casa já realizava no início, quando ela começou. Era esse trabalho. E eu já mostrei. E isso vai estar lá no livro que já vai sair. O livro vai ser as nossas respostas. Eles vão conhecer a verdadeira casa, plataforma de oração, que poucos conhecem. O trabalho lindo que nós fazíamos lá atrás e que nós estamos resgatando novamente esse trabalho. Eu pedi muito ao Maico, vamos voltar ao que a casa fazia. E fomos, está sendo implantado e vamos continuar. A casa crescia sem YouTube. A Sociedade Espírita de Paris, que tem visto seu prestígio crescer, os seguidores espíritas que aumentam a cada ano, estabelecendo grupos por toda parte, na França e no exterior, sob os mesmos princípios da Sociedade de Paris. O universalismo está crescendo. O espiritismo se espalhando pelo mundo, consolando os aflitos, encorajando os desanimados e espalhando esperança onde havia desespero, confiança no futuro onde o medo reinava. Não é diferente do universalismo hoje. Quantos nos procuram, conversam conosco? Olha aqui, está lendo o que eles colocam para nós. Essas respostas valem muito mais do que palavras, pois são os próprios acontecimentos que falam por si. Como um cavalo em disparada, o Espiritismo levanta a poeira do orgulho, do egoísmo, da inveja e do ciúme, derrubando a incredulidade, o fanatismo, os preconceitos e chamando a todos para seguirem a lei de Cristo, que é a caridade e a fraternidade. E isso não é diferente do universalismo que nós estamos vivendo, que nós estamos buscando a união, não a divisão, não os ataques, não as críticas ferrenhas e maldosas, mas a união. Eu aqui já falei que eu já errei. E eu assumo o meu erro. Eu assumo que eu errei. Foi o que eu aprendi. E teve um momento que eu fui desrespeitosa, sim. Fui desrespeitosa. Porque eu fui seguir segmentos que são desrespeitosos. E eu entendi que aquela não foi a educação que eu recebi. Não, eu não recebi essa educação dos meus pais. Eu não vou jogar fora a educação que eu recebi. Eu voltei às minhas origens. Quem quiser seguir esse desrespeito às outras religiões, que sigam. Eu não vou seguir. Eu vou continuar respeitando as outras religiões. Foi isto que me foi ensinado. Em Mateus, no livro de Mateus, na Bíblia, no capítulo 22, versículo 29, Jesus respondeu assim: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. A gente limita Deus. A gente, pior de tudo, não é só limitar Deus. A gente nem se esforça para tentar chegar numa pontinha de compreensão. Porque compreender Deus é um esforço gigantesco que tem que se fazer e está
longe de alcançar, mas a gente pode chegar numa escala um pouquinho próxima de tentar entrar nesse caminho da compreensão. Mas o nosso orgulho, a nossa prepotência de achar que Deus está inserido na nossa visão material e que da forma que a gente interpreta tudo aquilo que a gente estuda, se eu estudo a Bíblia, a forma como eu interpreto a Bíblia é que Deus tem que se enquadrar naquela forma. A forma como se interpreta um livro dos Espíritos, a obra de Allan Kardec, Deus tem que se enquadrar naquela forma que eu interpreto. E eu digo que a Bíblia, assim como a obra de Allan Kardec, cada momento que você lê, você tem uma interpretação diferente. Depende do momento que você lê, das circunstâncias que você vive, da idade que você tem, do amadurecimento que você teve, o quanto você evoluiu, o quanto você abriu a tua mente, o quanto você expandiu. Você vai ter uma interpretação diferente. Isso acontece com todos nós, mas quando nós ficamos estagnados na nossa interpretação, vivendo aquele momento eterno, só pode ser aquela interpretação se o universo se transforma a cada minuto, a cada momento. O universo está em transformação constante. Nós, seres humanos, somos um universo em miniatura. As nossas células dentro do nosso corpo estão se transformando e algumas se deterioram, são substituídas, outras se deformam, acaba provocando uma doença, um câncer, porque ficaram deformadas, perderam a sua função original, então mudaram o pensamento, passaram a produzir um tecido que não tem utilidade para o corpo, só vai trazer destruição, e isso é o nosso pensamento. Então, se a gente não acordar que nós temos que mudar a nossa mente, trabalhar para o crescimento, se ficarmos agarrados à nossa forma de interpretar e morrer daquela forma, ser uma Gabriela, vamos passar por essa vida sendo crianças eternas. Vamos encarnar, reencarnar sendo crianças, espíritos de crianças eternas, que não amadurecem. Então isso é não conhecer Deus, não conhecer a oportunidade. E como diz aqui, como Cristo falou, nem entendendo as Escrituras, porque a Bíblia é um livro histórico, mas também um livro, posso dizer um livro sagrado, sim, mas sagrado porque é religioso, não. Sagrado porque tem tanta informação da evolução do homem ali. Quando a gente pode ver como era o homem, as atrocidades, as barbaridades, as coisas boas, ver a história do homem, a destruição, as guerras. É um livro sagrado, sim, com uma história do homem sobre a terra, só de belicosidade. Em Lucas 10, diz assim: após isso, Jesus escolheu outros 70 discípulos e os enviou em pares para irem adiante dele em cada cidade e lugar aonde ele planejava ir. Aonde ele planejava ir. Ele enviou 2 mensageiros para antecederem a ida dele, para já falar dele lá. E deu-lhes este conselho: a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Olha a profundidade disso. A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Poucos são aqueles que trabalham sem julgar. Poucos são aqueles que trabalham acolhendo, abraçando, compreendendo, entendendo, se autoanalisando, vendo as suas próprias dificuldades e sem julgamento. Portanto, orem ao Senhor da colheita para enviar mais trabalhadores para a sua missão. Precisamos de trabalhadores com uma mente aberta. Que Deus possa expandir mais ainda a mente das pessoas, abrirem para o novo que está surgindo. O novo é essa união. O novo não é impor uma religião, mas é impor uma união de religiões. Não é impor.
não é impor. Impor, Deus não impõe, Deus solicita. Então, o que Deus espera de nós é essa união. Portanto, ore ao Senhor da colheita para enviar mais trabalhadores para a sua missão. Que nós precisamos, sim, trabalhadores com uma visão mais ampla, sem fanatismo, sem doutrina. Doutrina limitante, fanatismo destrutivo. Ide, estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. E realmente, essa etapa que nós estamos vivendo do universalismo, estamos no meio de lobos, vorazes para devorar. Em Atos 10, 34, diz assim: mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho, porque os apóstolos estavam sendo julgados ali, porque estavam falando a mensagem do Cristo. Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muitas pessoas, mas foi morto. E todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E é um caso a pensar. Será que esse movimento universalismo não é um novo que está sendo trazido para a Terra? E está testando muitos? Está trazendo ensinamento para muitos? Está trazendo teste, prova para muitos? Será que muitos não escolheram estar aqui nessa época e serem provados desta forma? Para saber até que ponto eles aprenderiam a respeitar o seu irmão? Respeitar as escolhas do seu irmão, respeitar, ter compreensão, principalmente em questão religiosa, o respeito pelo outro, pelas diferenças, o respeito pela diferença de cor, respeito pela diferença de educação, o respeito pela diferença de conhecimento, o respeito por tudo. Eu não vou julgar o meu irmão que vai para o púlpito pregar, que fala nós vai, nós vem, porque ele não tem estudo. Não, isso é falta de respeito. Que adianta eu ter um nível de escolaridade alto, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, se eu não sei respeitar o meu irmão que fala nós vai, nós vem. Que respeito, qual é a educação, que conhecimento se adquiriu com isto? Essa falta de respeito. Isso, eu não vejo discriminação, eu vejo uma pessoa desrespeitosa, que não tem respeito pelo irmão, não leva o irmão em consideração, o irmão é um lixo para ele. É muito desrespeitoso isso. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros.
e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho de seu irmão. Isso aqui é profundo, porque a gente fala tanto de mistificação. A gente vê o outro mistificando, mas não olha para nós. Aquele irmão mistifica, aquele está obsediado, e nós? E nós? Se a mediunidade, se o médium que é usado, a mediunidade ela vai ser anímica, mediúnica, ou seja, vai ter uma parte minha predominante, uma parte do espírito, mas se nós temos que estar conscientes, essa parte anímica é muito maior que a do espírito. É muito maior. Por isso que eu digo sempre que nós temos que ser responsáveis, sim, pelo que nós falamos, porque muito vem de nós. Muito vem de nós. Até o que eu estou falando aqui, eu não vou dizer que é espírito, porque sou eu, Sônia. E está falando o que eu sou. Eu sou isto que vocês estão vendo. Me interpretem da forma que quiserem. É um direito que você tem. Mas também tem o dever de me respeitar. Isso é a lei do Pai. Lei de causa e efeito, ação e reação. Você tem a ação e eu tenho a reação. Mas eu não vou te dar a minha reação, não vou te responder. Porque tudo que nós fazemos vai para o universo, a resposta vem de lá. É a lei. É a lei de todo o universo. Mas será que é realmente só a lei de todo o universo ou é só para este universo aqui? Que ainda está engatinhando, para este planeta que ainda está engatinhando. Será que no universo mais amplo é essa mesma lei? Ou a lei já é diferente, com um aprimoramento diferente? Adequado para uma filosofia, uma compreensão maior? E a nossa compreensão aqui pequenininha, num planeta de terceira dimensão, caminhando para a quinta? Que isso é só uma nomenclatura nossa para que a gente entenda um salto de evolução. Então, até para a gente entender esse salto de evolução, tem que ter uma quantificação, senão a gente não aguenta. Tem que ser de terceira para quinta para a gente entender que tem um aumento de evolução. Senão a gente não ia entender. Se não tiver uma quantificação, nós não entenderemos nunca. Porque a gente não consegue entender a lei de ação e reação, causa e efeito e amor ao próximo. A gente não consegue compreender isto. Precisa ter um beabá. Qual o beabá? Olha, você vai passar da terceira para a quinta. Aí a gente compreende o quanto limitado nós somos. Estamos mistificando? Sim. Eu acredito que, vamos colocar, perto de 9 bilhões de habitantes. Eu acredito que 9 bilhões de habitantes mistificam. Não tem um que não tenha mistificado uma vez na vida. E provavelmente muitos nem perceberam. E provavelmente, talvez um quantitativo significativo, uma quantidade significativa de médiuns possa estar ainda mistificando muito mais e nem percebem. Muitos até que são os defensores da honra podem estar mistificando e não percebem. Como eu posso estar mistificando e não perceber.
Então eu fico muito preocupada quando a gente aponta o dedo. E uma coisa que eu sempre coloquei, que me foi ensinado, e eu gravo isso. Eu tenho medo de apontar o dedo, porque ó, aqui, ó, 1 para lá e 3 para cá. 1 para lá, 3 para cá e 1 para o alto. Ó, Deus vê, eu aponto, mas aqui meus 3 para cá, ó. Então isso tem que ter muito cuidado. Eu gosto de citar uma passagem na Bíblia, quando eu falo de mistificação, muito importante, que é essa passagem lá no livro de Reis, que diz aqui, ó, que durante os 2 anos seguintes houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. E Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400 profetas, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio deles? Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. Não é diferente do que nós fazemos hoje. A gente pega a Bíblia, a gente pega os livros de Allan Kardec. Temos vitória aqui, temos vitória na Bíblia, temos vitória aqui. Foi diferente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, e eles voltem para casa em paz. Micaías continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe, para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim
e falou com você. Micaías respondeu: você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder. Então, olha aqui. Um espírito, falou por 400. Será que, vamos analisar, será que nas pesquisas que se fazem, até na pesquisa que Allan Kardec fez, nas pesquisas que nós fazemos, que a gente pede testificação, aí a gente pede testificação aqui, pede testificação ali. Se um espírito falou para a boca de 400, por que esse mesmo espírito hoje não pode falar pela boca de 400 e 400 testificando a mesma mensagem? Não é uma mistificação? E uma mistificação que tomou vida? Que a gente acredita porque foram 400. Então, onde é que está a nossa total compreensão de tudo que acontece nesse planeta? Nesse universo que nós vivemos, numa dimensão 3D. Como nós queremos dizer que a ciência tem que prevalecer se temos pesquisas científicas que até um médico que disse que isolou o vírus da AIDS não isolou, mentiu. Ele mentiu que isolou. Depois ele mesmo confirmou que ele não isolou, ele mentiu que ele queria sair à frente. Quantas pesquisas surgiram assim? Com mentiras. Quantas mudanças nós estamos ocorrendo hoje, quanto conhecimento novo está trazendo hoje. Eu vou ter que fazer uma atualização de células, estudar sobre células, quantas mudanças. Quantas mudanças na física, quantas mudanças na matemática, quantas mudanças que vão se descobrindo os novos. A própria história está trazendo contextos novos. E nós queremos que Deus esteja inserido naquelas nossas convicções dentro de uma ciência limitante, que é a da Terra. E não queremos enxergar essa ciência do universo. Nós dizemos que Deus é o Deus do impossível. Mas ele também não é o Deus do impossível, porque se a gente não acredita que ele pode se comunicar com o ser humano, diz que é impossível ele se comunicar com o ser humano, então como você pode dizer que Deus é Deus do impossível se você não acredita nem no impossível? Você não acredita em Deus, porque se você acreditasse, não diria que ele é o Deus do impossível. Porque é possível ele se comunicar conosco, sim. É possível Jesus se comunicar conosco, sim. Eles têm um conhecimento. Nós é que não temos. Mas nós não queremos. Nós só somos tão orgulhosos que nós não queremos dizer para Jesus: Jesus, eu não sei nada, tu sabe tudo, eu não sei. Então eu digo que tu não pode. Sabe por quê? Porque eu acredito que tu não pode. Como eu acredito que tu não pode, eu não acredito que tu pode se comunicar com alguém. É essa a evolução que nós temos? Isso é ser evoluído? Dizer para Deus como ele tem que ser? Dizer para Jesus com quem ele deve ou não se canalizar? É esse tipo de evolução que nós estamos procurando? Se é esse tipo, eu estou fora. Porque não é isso que eu aprendi. Não é isso. Um ser que reduz seu quântico energético, vai reduzindo para entrar num corpo físico de terceira dimensão, que todos nós temos que nos reduzir, e um ser que está numa dimensão muito maior tem que se reduzir muito mais para entrar num corpo. Misericórdia, se ele se reduz para entrar no corpo, como ele não pode se comunicar com o próprio corpo que ele usou, que ele entende como funciona, que ele não tem a capacidade de se comunicar, porque ele sabe como funciona esse corpo, afinal de contas ele habitou esse corpo.
Ou a minha mente é muito limitada, ou eu não sei evoluir, ou eu não sei o que é evolução, e nem sei o que é conhecimento. Ou então meu fanatismo é muito grande, meu orgulho maior ainda para admitir que eu nada sei. Em Lucas 22, disse também Jesus: Pedro, Pedro, eis que o inimigo vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha a profundidade disso. Jesus disse para Pedro: Pedro, teu inimigo pediu para te cirandar, pediu para brincar com você. Sabe o teu obsessor? Veio me pedir, eu quero ir lá nele. Sabe aquele mistificador? Veio me pedir, eu quero ir lá nele. Deixa eu testar ele. E Jesus disse assim, vai. Mas Jesus disse assim, acerca de Pedro, eu não deixei de brincar contigo, porque você ainda não está preparado. Porque se ele brincar com você, você vai apostatar da tua fé. Você não vai fazer a obra que você tem que fazer. Quantos de nós que foi permitido, foi o aval, ó, vai lá. Vai lá. E eles estão brincando conosco. E nós estamos achando que nós somos a palmatória do mundo. Nós somos os guerreiros da ordem, da decência, de tudo. Porque nós não entendemos nada. Eu não entendo, você não entende, nós estamos engatinhando. E você é aquele que sabe tudo. Porque o orgulho é tão grande que não admite que não sabe nada desse universo. E eu admito para o meu pai, eu não sei nada, eu quero aprender, me ensina. Eu quero aprender, eu estou aberta para o aprendizado, eu quero tudo que é novo. Eu quero aprender principalmente o respeito. Em Efésios 5, diz assim, e quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E é isso que eu fico pensando todos os dias. Pai, eu não quero ser ignorante, sem juízo. Eu quero principalmente aprender o respeito. Eu quero manter o respeito pelos meus irmãos, manter esse amor que eu sinto pelas vidas. Eu quero manter isso. Porque é respeitando o meu irmão que tem evolução. Porque se eu não respeito, se eu não aprendo a respeitar meu irmão, eu não vou ter respeito nem por Deus. Porque o respeito não está dentro de mim. E o respeito, por isso que a palavra é bem clara, na Bíblia tem uma passagem que eu gosto muito, que diz assim, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas ali, quando fala do temor, não fala de medo, fala do respeito. O respeito a Deus é o princípio da sabedoria. E eu respeito Deus, por isso eu respeito meus irmãos. Porque eu quero buscar sabedoria. E a sabedoria só nos é dada através do respeito. E eu fui lá num livro, Evangelho segundo o Espiritismo, pegar um adendozinho de Allan Kardec, que ele disse assim, contudo, a despeito do caráter renovador da mensagem cristã, esclarecemos que Jesus não veio destruir a lei, isto é,
a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Se naquela época já se colocou isso, já tinha uma limitação e não mudou muita coisa, porque as posturas são a mesma, então nós ainda estamos muito atrasados. Precisamos de muitas reformulações. E é por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Os deveres do homem para com Deus e para com o próximo estão sintetizados nessa máxima do Cristo, assim registrada por Mateus, no capítulo 22, versículo 34 e 40. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quais são esses dois grandes mandamentos do amor? É o respeito. O respeito que todos gostam e procuram, mas poucos entendem. Eu gosto de ser respeitada, mas eu tenho que aprender a respeitar. Se eu não respeito meu irmão, eu também não vou ser respeitada. Se eu não respeito meu irmão, eu não vou respeitar a mim mesma. Meus valores de respeito vão estar totalmente distorcidos. Então é essa mensagem que eu deixo. A mensagem de amor e respeito, um pelos outros. Isso é o universalismo que eu conheço. Que Deus nos abençoe.